Olá, pessoal. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar com o gênero discursivo vinheta. Mas, professora, o que seria uma vinheta, né? Gente, vamos ver agora aqui no próximo slide. Esse daqui é um exemplo de vinheta que a gente conhece normalmente na língua portuguesa como as tirinhas, né? Que a gente encontra em várias provas, seja nas nossas provas parciais que a gente faz na escola, nas bimestrais, em vestibulares que estão sempre presentes e também em concursos, certo, gente? Então, aqui nós estamos trabalhando com uma vinheta que vai ser em língua espanhola. Deixa eu só minimizar aqui para que a gente possa fazer a leitura direitinho, que tem assim, um exemplo. Antes de la crisis iba de shopping, agora voy de shopping. Sopa boba. Gente, essa expressão de sopa boba aqui é o mesmo de alguém que está dependendo de outra pessoa, né? No caso, então aqui a gente está vendo que é uma pessoa que diz que antes da crise ela ia o quê? Ela ia ao shopping, ela fazia compras. E agora ela está vivendo de quê? As custas de ajuda de outra pessoa, certo? Então vamos lá. Las vinhetas, vamos lá, o que elas são? Viñeta es un término que procede del francés vignette y que permite nombrar a los recursos de una serie que con sus dibujos y textos forman una historieta. El concepto también refiere a la escena impresa en una publicación que puede ir acompañada de un comentario y que por lo general tiene carácter humorístico. Por lo tanto, es el cuadro que representa un instante o momento de la historieta. Suele considerarse como a representação do mínimo tempo ou espaço significativo. Então, gente, são essas tirinhas que normalmente elas são utilizadas, né, com um caráter humorístico, mas que muitas vezes elas também podem trazer alguma crítica social, alguma crítica a um determinado momento, algo que as pessoas estejam passando, certo? E aqui a gente viu que o termo ele vai originar de um termo do francês, né? Então já não vem diretamente do espanhol, mas sim do francês. Então, seguindo, gente. Característica geral desse gênero, vamos lá conhecer. Las viñetas pueden presentar lenguaje verbal y lenguaje icónica de manera simultánea, ya que algunos exhiben solamente dibujos y otros también incluyen textos. Ou seja, gente, essas vinhetas, elas tanto podem vir com textos ou apenas com imagens. Como a gente já viu em várias provas, aí vai depender da sua interpretação. Aquela imagem também, ela é um texto e ela deve ser interpretada quando você for resolver aquela questão. En cuanto a su contenido, no tiene que ser siempre humorístico, pero generalmente hay un elemento de ironía y crítica social. Su objetivo es oferecer um ponto de vista de la realidade. Ou seja, geralmente quando a gente pega essas provas que a gente vai trabalhar, principalmente provas de vestibulares, elas trazem essas tirinhas não apenas com um conteúdo humorístico, mas sim relacionado mais a uma crítica social, a algum objetivo que esteja relacionado à realidade que aquela comunidade está passando naquele momento, aquele país, enfim, então traz sempre algo bem atual, certo? Dentro dessas tirinhas. Por isso que é importante você estar antenado com relação às atualidades, né, às notícias. Por isso que é bom assistir jornal, para que quando você vai ler alguma tirinha, você consiga entender aquele contexto que está ali naquele gênero, ok? Então, seguindo. Estão delimitadas por linhas negras e separadas por um espaço que se conhece como calle ou canaleta. Las caricaturas pueden ser destinadas a distintos grupos. Algunas están dirigidas a niños, otras tienen un contenido de crítica social, política e econômica, dentre outros também grupos aí que podem ser dirigidos essas tirinhas, certo? Então, podem ser críticas sociais, políticas, econômicas, podem ser simplesmente algo humorístico para as crianças, certo? Então, são algumas características que a gente viu aqui do gênero. Aí nós temos aqui um exemplo, gente. Vamos ver aqui, olha, um exemplo. No homem, nós temos aqui 3 homens muito bem elegantes, arrumados, né? E aqui a gente pode perceber que como se fossem siglas, gente, de partidos políticos, PP, PSOE. Aí tem assim, no primeiro que ele tá um pouco com a cara um pouco tensa, com medo, né? Ele diz culpable, mientras não se demonstra que é inocente. Esse mientras, gente, é o mesmo que enquanto, certo? Então, está dizendo culpado enquanto não se demonstra, não se comprove que ele é um quê? Inocente. Do outro lado, a gente está vendo um homem completamente relaxado. E aí diz inocente, mientras não se demonstra que é culpado. Então, aqui ele já diz o contrário, inocente, enquanto não se demonstra que é culpável.
Daí a imagem vai fazer com que a gente consiga entender quem de fato vai trazer aí uma carga de uma pessoa inocente, né? Ou se aquela plaquinha de fato vai bater com aquela pessoa, aquele personagem, ou não. Aí vai caber da interpretação de cada pessoa, principalmente quando estiver dentro de uma questão. Outro exemplo aqui, vacaciones, haré algo de proveito, ou seja, férias, farei algo de proveitoso. E olha aí a animação deles, a felicidade por poder sair de férias, de fato, e aproveitar. Aqui seria algo mais dirigido para as crianças, para os adolescentes, ok? E já aqui nós temos outra tirinha, que diz assim: algo me dice que estas duas pancartas juntas não nos dejan bien. E aqui ele está dizendo o quê? Que algo me diz que essas duas placas juntas, ela não nos deixam muito bem. Por que, que elas não deixam muito bem? Vamos lá para a primeira placa. A primeira placa diz assim: os imigrantes se dedicam a la delinquência, la prostituição e as drogas, ou seja, está dizendo que os imigrantes, né, eles se dedicam ao quê? A delinquência, a prostituição e as drogas. Em contrapartida, na placa ao lado está dizendo o seguinte: os imigrantes nos han quitado el trabajo. Ou seja, está falando o quê? Que os imigrantes tiraram dessas pessoas que já viviam nesse país o trabalho. Por isso que ele diz que algo me diz que essas duas placas não nos deixam bem juntos. Por quê? Se de um lado está dizendo que os imigrantes eles trabalham com delinquência, prostituição e drogas, como é que as pessoas desse país perderam seus empregos com a chegada dos imigrantes? Então, aí é algo que essa plaquinha ela vai trazer, essa vinheta, né? Ela vai trazer para a gente refletir um pouco sobre aquela situação dentro daquele país, naquele momento, ok? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Bem tranquila, bem rápida. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre esse gênero. Já postei para vocês um formulário com 5 questões, onde tem 5 vinhetas ou tirinhas, né? Para que vocês possam trabalhar com a interpretação, ok? Aguardo todos vocês na nossa próxima aula e tchau, tchau, pessoal!